Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim ensinar essas marmitinhas que ficam simplesmente deliciosas. Comida saudável, natural, fit, mas rica em sabor. Quem disse que para ser saudável não precisa ser gostoso? Bora conferir? Vamos começar pelo feijão. Aqui eu tenho 500 gramas de feijão branco. Eu estou utilizando feijão branco porque eu sou apaixonada pelo tamanho do grão, a textura, enfim. Mas pode ser o carioquinha ou o feijão que você preferir, que vai ser o mesmo processo. Só muda um pouquinho o tempo de cocção. Eu coloquei água aqui, olha, cobri esse feijão. Gente, o correto para uma alimentação saudável é deixar pelo menos 12 horas esse feijão de molho dessa forma. Eu não vou fazer isso aqui hoje porque eu estou em estúdio, gravação, mas tem que deixar de molho. O ato de deixar esse feijão de molho é muito importante. Ele elimina os fatores antinutricionais, ou seja, ele diminui os gases, ele facilita o cozimento e a digestão, tornando um produto muito mais apto para consumo. Ó, aqui eu escorri, finge que ficou de molho de um dia para o outro, coloco na panela, vou cobrir com água novamente. Tá? Pelo menos aqui 3 vezes a quantidade do feijão. Pode colocar bastante, ainda mais pro feijão branco que demora para cozinhar. Como eu estou fazendo o feijão branco, eu não quero aquela coloração pálida. Então eu utilizo aqui a páprica. É uma questão de gosto pessoal. A páprica vai conferir um sabor muito gostoso para esse feijão. Não é necessário colocar caso você não goste. Para o feijão branco eu também utilizo uma folha de louro. Ela tá picada aqui, eu vou colocar 3 pedacinhos. E dessa forma eu vou tampar a minha panela de pressão e vou levar para cozinhar. Enquanto meu feijão está cozinhando ali atrás, vamos começar também o angu, que vamos fazer algumas marmitinhas. Eu vou colocar aqui 15 gramas de azeite de oliva, 1,5 colher de sopa. E vou refogar nesse azeite 15 gramas de alho raladinho na hora, 3 dentes grandes. O ato de refogar esse alho aqui traz muito mais aroma e sabor para o nosso angu. Então eu misturo bem, deixo ficar aqui brilhante, translúcido, não é necessário corar. O corar traz um amargo pro prato, é só mesmo refogar aqui. E vou entrar com a água, vou acrescentar 1 litro de água aqui no meu refogado de alho. E agora eu deixo essa água ferver para darmos sequência. Aqui separadinho eu vou pegar mais meio litro de água, eu já coloquei 1 litro na panela, onde eu vou diluir 150 gramas de fubá fino. Então eu misturo o fubá nesse meio litro de água para diluir bem ele e deixo aqui separadamente. Assim que ferver a nossa água, vamos adicionar esse fubá. Pessoal, uma dica, eu utilizei água aqui. Para um angu mais rico em sabor, você poderia utilizar um caldo natural de frango, um caldo de carne, um caldo de legumes, ao invés da água. Qualquer preparação que você coloque aqui mais temperada do que essa água, vai agregar sabor para o seu angu. Por que eu tô fazendo ele aqui com água hoje? Porque nós vamos fazer um frango muito saboroso, condimentado. Então não tenho a necessidade de exagerar no angu. Eu quero ele um pouco mais neutro mesmo. A água ferveu aqui e olha como é simples. Dá mais uma mexida no fubá, porque ficou parado. E vem incorporando nessa água fervendo e mexendo. Assim não tem risco de empelotar, olha. Pega um pouquinho aqui para tirar o restinho do fubá. E já está pronto, o angu é isso aqui, não tem mais nada para mim fazer. Agora é deixar ferver essa preparação e ela vai começar a engrossar. E o angu se faz sozinho. Eu vou temperar com 10 gramas de sal, tá? Uma boa colher de sopa aqui, apenas para já ir temperando esse angu durante a cocção. Depois, se for necessário, a gente corrige. E vou deixar ferver. Pode observar que começou a ferver aqui nas laterais, certo? Quando começa a ferver, olha como ele já vai encorpando. É isso, ferveu, eu tampo a panela, porque vai espirrar, eu abaixo o fogo no mínimo e dessa forma vai ficar cozinhando sozinho. Por aí 50 minutos, 1 hora. É o tempo que esse angu vai demorar para ficar bom. E ele não me dá mais trabalho nenhum. Quando estiver pronto eu mostro para vocês. Olha pessoal, aqui passou exatos 50 minutos que esse angu tá cozinhando. Vou abrir a panela aqui para vocês verem, eu não mexi durante esse processo. Vai formando uma crostinha no fundo e é isso mesmo. E ele vai cozinhando sozinho, olha que textura maravilhosa que o meu angu tá. Eu provei aqui o sal, a textura já tá perfeita.
Foi 50 minutos. Eu vou desligar e o meu angu já está pronto. Se você quiser o angu mais consistente, é só deixar reduzir mais. Mais mole, deixa um pouco mais aguado. Vamos abrir o feijão para ver como ficou. Olha, acabei de tirar a pressão, também não mexi nesse feijão e ficou o mesmo tempo do angu, exatos 50 minutos cozinhando. Olha a textura que perfeita. A textura já tá perfeita, ele tá totalmente cozido. Se eu abro a panela e ele estivesse um pouco cru, eu colocaria mais um pouquinho de água e voltaria para cozinhar. Se ele já passou, não tem o que fazer, né? Ele vai ficar meio moído. Estando perfeito como está aqui, eu vou refogar essas 20 gramas de alho raladinho, tá? Com 10 gramas de azeite de oliva. Coloquei aqui numa panelinha e vou refogar aqui no foguinho à parte. Enquanto isso, eu tempero meu feijão aqui com 15 gramas de sal, é o suficiente para essa quantidade. Olha, o meu alho já refogou, eu vou verter aqui no meu feijão. E está pronto, gente. É 2-3 minutinhos aqui que eu joguei esse alho, esse caldo já vai encorpar e o meu feijão já fica perfeito para utilizarmos para a montagem da nossa marmita. Vou temperar aqui com um pouquinho de pimenta do reino e está pronto. Uma dica importante, o meu feijão demorou 50 minutos porque eu não deixei de molho hoje e porque é o feijão branco. Se você deixar de molho, vai menos da metade desse tempo. E se for o carioquinha, menos ainda, tá? Tem carioquinha aí de boa qualidade que com 10 minutos está cozido. Aqui já está pronto, vou deixar do ladinho. Agora sim vamos dar início ao nosso frango. Eu tenho aqui uma frigideira de fundo grosso e nela eu vou adicionar cerca de 20 gramas de azeite de oliva, umas 2 colheres de sopa. A minha panela está bem quente, tá? Esse azeite, então eu vou entrar com o frango. O objetivo desse frango de hoje é eu fazer com o filé, que é uma parte mais magra, menos gordura, mas eu vou usar aqui apenas 4 coxinhas da asa, 300 gramas. Por que eu vou utilizar essas 4 coxinhas? Por conta do osso, da pele, para agregar sabor. O fato de cozinhar essa pele, esse osso, esses pedaços que contêm o osso no meu caldo, agrega muito mais sabor a essa preparação do que eu usar só o filé. Então, na verdade, eu uso esses 4 pedacinhos aqui para agregar sabor. O que eu faço com eles? Ó, eu dourei muito bem de um lado, agora eu viro do outro para dourar também. Quando ele está bem douradinho, igual está aqui, eu preciso dessa crostinha na frigideira. É o que faz eu agregar esse sabor para o meu caldo. Então eu retiro e aí eu vou grelhar os meus cubinhos de frango. Eu tenho aqui 1,2 kg de filé de frango picadinho em cubinhos. Eu coloco aqui na panela bem quente e eu não mexo, olha. Eu deixo dourar de um lado para virar do outro. Porque eu quero a mesma coisa que eu fiz com as coxinhas. Se tua panela não for grossa, se o fogo não for alto, grelha aos poucos para não juntar água. É importante que eles fiquem douradinhos e não junte água para você não perder o ponto desse filé. Colocou, dourou, igual dei uma douradinha aqui, mexi, eu vou retirar esse frango. Lembre, ele está em cubos pequenos. Se eu deixar aqui muito tempo, ele já vai ficar duro aqui mesmo, porque o peito de frango não é suculento. Feito tudo isso, com a minha panela aqui com a crostinha do meu frango, eu entro com mais 10 gramas de azeite, uma colherzinha, e vou refogar a cebola. 250 gramas de cebolas cortadas em cubinho. Foram 2 cebolas. Eu refogo, olha, até ela ficar bem translúcida e brilhante. Coloco também 20 gramas de alho raladinho na hora, 5 dentes grandes. Olha, e refogo aqui no azeite junto com a minha cebola. Esse refogado já vai trazer todo o diferencial para o nosso prato. Vou adicionar também 15 gramas de pimenta dedo de moça picadinha, uma pimenta grande. Eu retirei toda a semente, a parte interna dessa pimenta, porque eu quero que agregue só sabor e não picância. Misturo bem aqui para refogar também. Vou acrescentar aqui 5 gramas de cúrcuma, uma colher de sobremesa. A cúrcuma faz toda a diferença e agrega muito sabor a esse prato. Eu tô colocando 5 gramas, que é bastante para essa quantidade. Se você não gosta de comida muito condimentada, bem forte, pode colocar metade disso que já é o suficiente. E para completar, 200 gramas de cenoura em cubinhos, 2 cenouras, que também dá uma base de sabor muito interessante. Feito isso, eu entro com a água, vou colocar aqui 1 litro de água e vou voltar aqui
com as minhas coxinhas da asa, que eu grelhei lá no começo, que são esses pedaços que tem osso. Eu vou deixar essa mistura ferver para liberar todo esse sabor. Vou colocar aqui junto uns 4 talos de salsão, tá? Que eu coloco inteiro, porque o salsão a ideia é retirar. Se você preferir, você pode descascar e cortar ele em cubinhos e permanecer na preparação. Eu coloco inteiro aqui pela praticidade. Coloco mais 1 litro de água, 2 no total, e agora sim eu deixo essa mistura ferver por cerca de 20 minutos para liberar todo esse sabor, extrair todo o sabor da cenoura, da cebola, do alho, do salsão e tornar essa minha base de sabor interessante. Aqui já está fervendo e eu vou temperar com 10 gramas de sal aqui para já ir dando sabor a essa preparação. 1 colher de sopa, mas é bem a gosto. Numa panelinha aqui ao lado, numa frigideira, eu vou colocar um pouquinho de azeite e eu vou refogar o meu quiabo. O que eu fiz? Eu peguei 300 gramas de quiabo, uma bandejinha, cortei ele em rodelinhas, tá? Olha, eu peguei ele inteiro, ele vem desse jeito, só descartei essa pontinha, cortei em rodelinhas e deixei aqui num pratinho. Quem não gosta de quiabo, fica tranquila, só não colocar que vai ficar gostoso da mesma forma. Mas ele é anti-inflamatório, ele tem muitos benefícios para a saúde e até mesmo quem não gosta de quiabo vai gostar dessa preparação. É só comer a primeira vez. Eu coloco aqui nesse azeite quente, dou essa refogada até não soltar mais baba, ele dá uma leve dourada e desligo o fogo e deixo aqui do ladinho. Assim que chegar o momento, vamos incorporar isso ao caldo. Aqui no fogo da frente, olha, já ferveu aqui por 20 minutos. Tá no ponto certinho, esse caldo já tá delicioso. Nesse momento eu volto com o meu peito de frango. Lembra que a gente já grelhou o peito de frango lá no começo. Então eu não posso ficar com essa preparação fervendo aqui muito tempo, porque esse peito vai ficar seco. Eu quero que ele derreta na minha boca. Então eu vou colocar aqui, mexer bem, deixar essa mistura ferver aqui por no máximo 1 minutinho e já vou finalizar esse prato. Aqui, olha, voltou a ferver. Olha como está bonito, o meu frango já aqueceu, já terminou de chegar no ponto. Aí eu junto o quiabo que a gente deixou separadinho ali na frigideira. Ele que vai terminar, olha, de aveludar, de dar essa cor bonita, de agregar o sabor ao nosso caldo. Cozinho aqui por 20 segundinhos, 30 segundinhos e já está pronto. Gente, olha que delícia o nosso franguinho ficou. Pena que vocês não podem sentir o aroma e provar essa delícia. Agora sim, eu já tenho tudo para montagem aqui. Eu fiz um arrozinho branco normal, pessoal, que eu não vou ensinar aqui para não ficar uma aula longa demais, porque já tem uma aula só desse arroz aqui no canal. Quem tiver dúvidas, é só olhar aqui na descrição e aqui na tela que eu vou deixar o link dessa aula do arroz para vocês. E agora eu já tenho o meu feijão, o angu e o franguinho para a gente embalar. Agora vamos montar desses 2 formatos. Aqui eu tenho marmitinhas de 250 ml. Elas são próprias para congelamento e também para aquecimento em micro-ondas. Isso é importante. E esse tamanho acomoda muito bem uma refeição equilibrada. Eu vou trabalhar com pesos que são praticados pela maioria da população. Seria em torno de 70 gramas de arroz, tá? De carboidrato, que hoje eu estou utilizando aqui o arroz branco. Então eu coloco o arroz aqui na balança para ficar mais fácil padronizar certinho. Vai depender a quantidade aí que sua alimentação pede, tá? Aqui é um exemplo de uma boa refeição, mas muitas pessoas comem entre 50 a 80 gramas. Eu junto tudo aqui do ladinho para compactar esse arroz melhor, olha, eu trago com a colher e eu aperto. E depois eu empurro ele para o meio para dar espacinho para o meu feijão. E eu vou colocar aqui 40 gramas de feijão, que é a leguminosa que eu vou usar nessa marmita. Sempre é interessante, né, ter os grãos, ou um grão de bico, ou um feijão, ou uma lentilha, tá? Para uma refeição bem equilibrada. Eu vou colocar aqui em torno de 150 gramas de proteína. Lembrando que os meus legumes, a cenoura, o quiabo, o caldo fazem parte desse peso, por isso que eu tô colocando 150. A maioria das refeições aí variam entre 120 a 180 gramas de proteína, dependendo da sua alimentação. Eu tento caprichar nos cubos de frango. Esse caldinho a mais ou esse legume você pode colocar depois que pesar o frango, caso seja a sua intenção. Mas aqui
fica bem equilibrado. Olha, eu ajeito com a colher e olha que gracinha que ficou a nossa marmita. Uma refeição super nutritiva, equilibrada e rica em sabor. Tem também uma outra forma. Por que eu ensinei o angu aqui? O angu e o arroz são 2 carboidratos. Você não vai servir eles na mesma refeição, embora seja muito gostoso, né? Então eu faço opções mais leves quando eu não quero consumir o arroz, que tem um alto índice glicêmico. Em dias que você quer uma alimentação mais controlada ainda, é bacana servir com o angu. Então, nesse caso aqui, como eu fiz o angu bem mole, eu vou colocar 150 gramas de angu. A quantidade vai depender aí da consistência do teu prato. Essa marmita vai ser assim, só o carboidrato, que é o angu, e eu vou colocar o frango sobre esse angu, o frango ao molho, que vai deixar também uma refeição muito equilibrada e saborosa. Coloco mais 150 gramas de proteína com os legumes aqui. Tá? Então atende todos os gostos. E olha que linda que ela fica e ainda mais saudável do que a com arroz. Então eu vou fazer todas as marmitinhas dessa mesma forma. Olha, aqui já estão todas prontas. Com essas quantidades de comida eu consegui montar essas 12 marmitas, sendo 6 com arroz, feijão e filé de frango como aqui. Eu montei 4 com angu com filé de frango e legumes. E 2 marmitinhas eu montei com as coxinhas da asa. Coloquei angu, as 2 coxinhas da asa e legumes. Então deu 2 desse jeito. Sobrou bastante feijão, olha só. Sobrou bastante arroz também. Só o que foi tudo aqui foi o frango e o angu. E me renderam 12 marmitas. Gente, olha que delícia que ficou. E essas marmitinhas aqui agora é só congelar. Agora é só vedar cada embalagem dessa com a tampinha e manter 3 dias em refrigeração ou 3 meses congeladas. Para o consumo, é somente descongelar em geladeira, tira na noite anterior a sua marmita do dia seguinte e depois é só aquecer no micro-ondas nessa própria embalagem que ela tem essa especificação. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou trazer mais sabores de marmitinhas saudáveis para vocês. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!